Alô, sou a Ana Paula e toda primeira quarta-feira do mês venho falar dos lançamentos da Todavia ao lado da Clara Caripoves. Oi, Clara. Oi, Ana. Mês de maio. Vou ser repetitiva se disser que estamos com um bocado de bons lançamentos esse mês? Não, né? Vencedor do Prêmio Oceano de 2021, o romance O Plantador de Abóboras foi escrito por Luís Cardoso, que teve sua inspiração para o livro em uma viagem que fez com José Saramago ao Timor-Leste, seu país de origem. Itamar Vieira Júnior, um dos jurados Oceanos que concedeu o prêmio a Cardoso, diz: um romance que nos faz refletir também que a história de uma personagem nunca é solitária. É uma história que carrega consigo a história de sua comunidade, de seu povo e, neste caso, a história de um país, o Timor-Leste. No quadro Primeiras Impressões, temos Pétula, que nos fala direto de Florianópolis, mais especificamente da livraria Livros e Livros. Vamos escutá-la? Oi, meu nome é Pétula Rodrigues, eu trabalho na livraria Livros e Livros em Florianópolis e tive o prazer de ser convidada pela editora Todavia para falar sobre o livro ganhador do Prêmio Oceanos 2021, chamado O Plantador de Abóboras, de Luís Cardoso. Eu gostei muito do livro. A princípio, já lembrei da escrita do Mia Couto, que é um autor que eu admiro muito também. O Plantador de Abóboras, ele traz muito das histórias, das tradições, dos modos de ser do povo do Timor-Leste e das adversidades sofridas devido a inúmeras invasões, guerras e crueldades enfrentadas por esse povo. Porém, quem conta a história é uma mulher. Ela está sentada na varanda e ela espera o noivo dela há 24 anos nesta varanda. Ela recebe uma visita que a princípio parece inesperada, mas no decorrer da narrativa, às vezes me deu a impressão de que ela sabia muito bem com quem ela estava falando. E isso tornou para mim o livro muito instigante, porque à medida que ela vai conversando com essa visita, é um monólogo, porque a visita não responde, é só ela que fala, você fica pensando, né? Você fica criando teorias para saber quem é dentro dos personagens narrados ali. Eu achei um livro brilhante, sensível, delicadíssimo e cruel. Cruel justamente porque ele carrega a dor da exploração, a dor do racismo, da crueldade com as mulheres e das injustiças sociais tão sofridas. Mas ao mesmo tempo, esse livro, ele traz também as histórias do amor. O amor ao povo, o amor à pátria, o amor à terra onde se planta, isso é muito forte no livro. Mas para mim o que ficou mais em evidência foi a questão do amor às memórias, que são tão caras e ricas nesse livro. Eu gostei muito e agradeço à editora Todavia pela oportunidade. Um beijo para vocês. O que leva um homem a saltar de um trem em uma cidade sem maiores atrativos que não era seu destino original e se esconder ali? Seu objetivo é recomeçar a vida ou simplesmente acabar com ela? É a partir dessa pergunta que mergulhamos no novo romance de Rosa Monteiro, autora conhecida pelo seu belíssimo livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. E vale o lembrete, esse livro foi tema do Quarta Capa, episódio narrativo número 9. Aqui temos uma narrativa que mistura thriller e história de amor, que resulta num romance carismático e bem divertido. A revista Elle disse que a sua escrita nos traz um antídoto para estes tempos, um novo romance que nos lembra que a vida é um presente. Já para o escritor peruano Mário Vargas Llosa, abre aspas, Rosa Monteiro é minha amiga íntima da ficção, fecha aspas. E o jornal La Nueva Espanha disse, um esperançoso livro de amor tão necessário para nossos tempos atribulados. Maio é o mês de lançamento do mais recente romance do premiadíssimo Cristóvão Tesa. Dele, a Todavia já lançou A Tirania do Amor, em 2018, e A Tensão Superficial do Tempo, em 2020. Como sair da imobilidade da quarentena e do horror político vivido pelo Brasil nos últimos anos? Em 2020, depois do período mais duro da pandemia, a tradutora Beatriz volta a frequentar um café perto de sua casa, em Curitiba.
A pausa no trabalho meticuloso da personagem, que é a versão em português dos ensaios de um polêmico pensador catalão, é interrompida por uma surpresa, a aparição do jovem poeta Gabriel, que a conheceu ainda adolescente. Inicialmente tímida, a aproximação entre ambos, aos poucos, embaralha certezas intelectuais, morais e afetivas, revelando um mundo que, na prosa muito talentosa de um dos mestres da ficção brasileira atual, se insurge contra o espírito da queda ao nosso redor. Agora, um trecho do romance Dias que Não Esqueci, de Santiago Amigorena. Mais uma vez, como tantas outras, em vez de pular, pegou a caneta, pegou o caderno. Mais uma vez, como quando tinha 20 anos, como quando tinha 30 anos, escreveu o que poderia ter feito. Em vez de simplesmente morrer, escreveu seu desejo de estar morto. Mais uma vez, a escrita o afastou da vida, ou do fim da vida. Mais uma vez, como tantas outras, pensou em acabar com tudo, sentiu vontade de acabar com tudo e teve a força, ou a fraqueza, de escrevê-lo. Mais uma vez, como tantas outras, sem ser essa a sua intenção, a escrita lhe salvou a vida. Amigorena é um autor argentino-francês e dele, todavia, já publicou O Gueto Interior em 2020. O romance Dias que Não Esqueci faz uma pergunta. É possível amar duas pessoas ao mesmo tempo? Nesse livro, o narrador percebe que está sendo amado pela metade quando sua esposa se apaixona por outro homem. Para lidar com essa situação penosa, que o faz roçar a loucura e o desespero suicida, ele embarca em uma dupla jornada, geográfica e interior, cruzando a Itália enquanto se pergunta sobre a questão que o tirou do eixo. Dias que Não Esqueci, verdadeira crônica de um amor ferido, seduz pelo estilo luminoso e contundente em capítulos breves e poderosos. Em um exercício de autoficção de escrita apaixonante, Amigorena faz aqui uma espécie de poética da dor de cotovelo, ou do ressentimento amoroso, em que a confissão, a sinceridade e o entendimento do caráter breve da vivência humana são seus aliados do início ao fim. Ainda temos mais 2 lançamentos de não ficção, mas antes um recado. Se você não quer perder nenhum novo episódio do Quarta Capa, nos siga nesse tocador em que você está nos ouvindo. Ajuda muito também dar uma nota pra gente no Apple Podcasts e no Spotify. E vamos pro próximo lançamento. O tema do novo livro de Francisco Bosco não é trivial. Simplesmente a encrenca em que o Brasil se meteu nos últimos tempos, que desagou na eleição de um presidente avesso à democracia e na devastação do debate público, transformando adversários em inimigos e a arena de ideias num ringue de mentecaptos. O ponto de partida é uma limpeza da situação verbal. Bosco recorre à melhor literatura política e econômica para desbastar o terreno e restituir complexidade às noções de liberalismo, socialismo, comunismo, identitarismo, entre tantas outras que se esvaziaram no descontrole das redes digitais. A proposta aqui é tornar o debate mais aderente à realidade e canalizar a energia transformadora para os alvos certos. Emicida, colega de estúdio de Bosco no programa Papo de Segunda, comenta: alguém disse em tempos que vão longe, não é difícil encontrar a verdade, difícil é, depois de encontrá-la, não tentar fugir dela. Entre o otimismo dos que acreditam que os dados são o novo petróleo e o limbo no qual flutuamos agora, diante da tragédia e da farsa, a palavra de ouro é honestidade. Francisco Bosco acaba de dar uma contribuição valiosa, também esperançosa e humilde, à conversa que precisamos ter caso nossa intenção seja, depois do banho, poupar o bebê e jogar fora somente a água suja. A Segunda Guerra Mundial talvez seja um dos únicos temas cuja superabundância de abordagens nos mais diversos meios não o esgote. Em meio a narrativas exaustivas, biografias e tratados militares, esta breve história da Segunda Guerra Mundial se propõe a enfrentar o acontecimento de dimensões descomunais e desdobramentos-chave para o século XX, montando todas as peças desse quebra-cabeça de maneira direta e linear, sem excessos de notas, mapas ou detalhes pessoais de seus personagens.
Como numa aula cativante, os fatos são narrados com fluidez e as inter-relações ficam evidentes e o fio da meada nunca se perde. Ralph Georg Reutt, historiador e pesquisador do tema, ressalta o protagonismo do ditador Adolf Hitler, que se afastou de qualquer racionalidade na política e na condução da guerra, conduzindo, por assim dizer, sua própria guerra dentro da guerra. Para saber mais de todos os livros que falamos aqui, acesse o site da Todavia em todavialivros.com.br. Na primeira semana de junho estamos de volta. Um abraço e até lá!